Você quer construir um bloco de patchwork, mas não sabe calcular a diagonal? Ou então, você tem dúvidas quando você tem que somar a diagonal ou não? Fica comigo que aqui você vai aprender. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é a Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês este bloco aqui. Bonito, não? Neste bloco tem as duas maneiras de se construir a diagonal. Uma você tem que somar e a outra não. Bora lá pro vídeo? Então vamos lá para uma explicação sobre os cortes desse bloco, né? Não se preocupa que depois a lista com os cortes, com as suas devidas margens de costuras, estarão na descrição do vídeo. Para esse bloco, eu pintei assim mais ou menos o bloco, tá? Mas esse centro do meu bloco ele ainda vai ser de um tecido estampado. Então vamos começar por esse centro. Veja bem, em primeiro lugar eu tenho que saber esse bloco em quantas partes ele é dividido. Então olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é divisível por 6. São 6 partezinhas iguais, ok? Tá bom, eu decidi que cada partezinha, cada quadradinho desses aqui, meu, vai ter 5 por 5, tá? Isso é medida final. Esse quadrado aqui do centro, ele é composto, ele é do tamanho de 4 quadradinhos iguais, porém eu vou cortar em um só. Então, qual que seria a medida final dele? 10 por 10. Tá ok? Porque cada quadradinho tem 5 por 5, então um quadradinho aqui, o outro aqui, outro aqui e outro aqui, tá? Então 10 por 10. Então eu vou ter que cortar um quadrado eu vou passar aqui todas as medidas que eu falar vai ser para a margem de 0,75, porque eu acho que facilita para vocês, certo? A maioria do pessoal tem máquina doméstica, então eu vou passar todas as medidas aqui para 0,75. Depois na descrição do vídeo eu deixo das duas margens, tanto para a margem de meio quanto para a margem de 0,75. Então voltando aqui o nosso raciocínio. O quadrado tem 10 por 10, então eu vou cortar 11,5 por 11,5, porque 10 mais 1,5, 11,5. Então eu já cortei aqui meu quadrado de 11,5 por 11,5. Depois, cada parte dessa aqui, aonde vocês estão vendo esse laranja, ele tem duas maneiras de ser montado esse bloco. Eu vou ensinar uma aqui que eu acho que evita essa costura aqui no meio. Eu poderia fazer de quadradinhos em quadradinhos, mas eu não quis assim. Como que eu vou fazer? Aonde aparece essa parte laranja, eu vou cortar um retângulo, tá vendo? Aqui, ó, tem um retângulo aqui. E depois eu coloco esse quadradinho vermelho e o quadradinho do meu neutro, tá? Então, para formar essa faixa aqui do cor de laranja, cada uma dessas aqui, ó, porque aqui são dois aqui, eu vou cortar retângulos. Então, esse retângulo aqui, ó, ele vai pegar daqui até aqui. Aqui são dois retângulos juntos para formar essa, vamos dizer assim, essa seta aqui, tá? Então, esse retângulo aqui, ele mede 5 por 10. Então, eu vou cortar retângulos de 6,5 por 11,5. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 retângulos de 6,5 por 11,5. Então, estão aqui, os meus vão ser formados por essa cor. Depois, eu já vou calcular aqui essas pontas em vermelho aqui, elas são formadas por quadradinhos, que no caso eu vou fazer desse verde mais escuro. Esse quadradinho aqui, apesar dele receber uma diagonal, este é o caso que a gente não soma diagonal. A gente vai cortar o quadradinho inteiriço, só acrescentando a margem de costura. Então, se cada quadradinho meu aqui tem 5 por 5,
eu vou cortar quadradinhos aqui de 6,5 por 6,5, que eu falei, e neste caso não tem diagonal, vocês vão entender por quê. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos de 6,5 por 6,5. Mas, ainda dentro desses quadradinhos de 6,5 por 6,5, eu ainda tenho aqui, ó, esses aqui que são inteiriços também. Então, na verdade, são 12 quadradinhos de 6,5 por 6,5. 4 aqui e 8 aqui. Muito bem. Mas, Natália, e esse outra parte aqui desses quadradinhos que tem a diagonal? Aqui, nessas pontas aqui sim a gente vai somar a diagonal. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer aquelas duas costuras, tá? Que cada um quadradinho vai formar um quadradinho do neutro e um quadradinho do verde, vai formar duas peças, dois quadrados de duas cores. Então, para esses quadradinhos aqui, esses triângulos que se formaram aqui, esses sim a gente soma a diagonal. Então, quanto que vai medir cada um desses vermelhos aqui das pontas? Então, é 5 mais 1,5 de margem de costura, 6,5, mais 1 da diagonal, 7,5. Só que a cada um quadrado desse vermelho eu formo duas partes dessa. Então, eu vou contar aqui, ó, duas partes do vermelho. Um quadrado do vermelho, 2, 3, 4. Então, 4 quadrados, que aqui no desenho está representado por vermelho, mas no meu caso eu vou usar o verde. Então, 4 quadrados de 7,5 por 7,5 estão aqui. Ainda junto aqui, para formar essa outra parte neutra aqui, mesma coisa. 4 desse neutro de 7,5 por 7,5, porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Estão aqui, meus 4 de 7,5 por 7,5. Aí, no neutro, eu já risquei a diagonal de ponta a ponta. Aí depois ainda faltam quais para serem cortados? Faltam esses neutros aqui, porque a gente já cortou a ponta que vai formar essa parte, esse biquinho aqui, que eu cortei no verde escuro. Mas ainda falta essa ponta de cá, que a gente vai colocar nos retângulos. Esses aqui são o mesmo caso desse, não soma diagonal. Então, são do neutro para formar essas pontas aqui, são quadradinhos de 6,5 por 6,5. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas ainda tem esses quadradinhos das pontas aqui, ó, das extremidades, que também são quadradinhos inteiriços que não tem diagonal. Então, são mais 4 quadradinhos de 6,5 por 6,5. Então, na verdade, são 12 de 6,5 por 6,5. Porém, em apenas 8, que são esses que a gente vai formar aqui, a gente traça a diagonal. Então, todos os meus cortes estão aqui. Vamos começar a costurar. Eu vou começar a montagem do bloco por essas partes aqui, por esses retângulos. Lembra? São 8 retângulos. Eu vou começar fazendo as pontas em verde mais escuro. Lembra? São quadradinhos de 6,5 por 6,5. Em 8 quadradinhos, eu já risquei a diagonal, porque 4 vão ser inteiriços, não vai ter recorte neles, então não há necessidade. Então, em 8 pedaços desse, eu já risquei a diagonal. Aí, é muito importante, para vocês não se perderem e não costurarem errado, isso são alguns detalhes que lá no meu curso eu gosto de frisar bem e mostrar bem de perto, sabe? Alguns detalhes como esses. Por exemplo, nesse caso, você vai começar, não tem que pôr pontas aqui, ó, no retângulo, formando essas pontinhas aqui em verde, tá? Mas não é simplesmente colocando na qualquer ponta desses retângulos todos. Vocês têm que fazer de duplas e elas têm que se convergir, as diagonais têm que se convergir. Ou seja, você escolhe aqui, ó, em um retângulo você colocou com a diagonal para cá, no de cá você já costura assim o certo, ó, com a diagonal para cá. Então, olha,
Porque depois que você costurar, ó, eles já vão formar o parzinho certo, tá? Porque senão, eu já vi muita gente fazer assim, ó. Vem, é só pregar o quadradinho na ponta? Tudo bem. Vem pondo assim, tá? E depois, na hora de casar? Não casa, tá? Então, já vai fazendo de 2 em 2, que você já coloca na ordem correta e não se perde, para depois não ter que desmanchar. Eu organizo todos os meus quadradinhos de 2 em 2, todos os meus retângulos, né? De 2 em 2, com esses quadradinhos verdes, com as diagonais convergindo a cada dupla. Que eu vou passar uma costura em cima da diagonal de cada um deles. Então, todas as pontas verdes já costuradas, olha, eu voltei na mesma posição. Podem notar que uma está de bico com a outra. É assim que tem que ficar. Agora, a mesma coisa na parte de cima com os quadradinhos do neutro. Então, aqui estão os meus quadradinhos, 8 quadradinhos do neutro de 6,5 por 6,5, também já 8 riscados, e eu vou fazer o mesmo processo, só que na extremidade oposta. Cada diagonal de cada retângulo desse, ela tem que ficar paralela com a diagonal de cá. E automaticamente elas vão se encontrar entre uma peça e outra, como essa aqui de baixo. Então, olha só, essa verde ela não está aqui, a diagonal do meu quadradinho neutro também está aqui, olha, elas estão paralelas, aqui e aqui. Porém, quando juntar com a outra, elas estão convergindo, tá? E vou fazer isso do mesmo jeito em todos os neutros também costurados. Agora é só emendar de 2 em 2. Coloca aqui, passa uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Costuradas todas essas peças, agora a gente reserva. E agora nós vamos trabalhar com os 4 neutros de 7,5 por 7,5, com os 4 verde escuro também de 7,5 por 7,5. Eu vou pegar direito com direito, um por um do verde e um do neutro, colocar um sobre o outro, direito com direito, e passar 2 costuras, uma de cá e a outra de cá. E depois que eu passar as 2 costuras, eu vou recortar ao meio, formando esses quadrados. Eles têm que ficar com 1 centímetro a menos dessa medida inicial aqui, de cada um. Então, não é 7,5 por 7,5, depois que eu costurar, fizer todo o processo, esse quadrado aqui que se formará, ele tem que estar com 6,5 por 6,5. Então, eu refilo, coloco na régua, refilo tudo certinho com 6,5 por 6,5. Todos os meus 8 quadradinhos estão aqui já refilados, né? Costurados e refilados. Agora, a gente vai montar uma outra parte do bloco. Lembra, a gente já tinha montado essa aqui, eu pedi para reservar. Agora, a gente vai montar uma outra parte do bloco. Eu vou pegar os quadradinhos de 6,5 por 6,5 do verde, coloco aqui, vou montar uma só aqui para vocês verem como que é. Isso a gente vai fazer nas 4 partes. Aí, eu pego 2 desses quadradinhos que tem as 2 cores e coloco dessa maneira aqui. E pego um quadradinho de 6,5 por 6,5 do neutro e já coloco aqui. Eu vou formar 4 partes dessa maneira aqui. O quadrado inteiriço verde e o quadrado inteiriço neutro e os quadrados de 2 cores com os verdes encontrando aqui. Então, é só isso, montar as 4 partes dessas aqui. Todas as minhas 4 partes aqui costuradas ficarão dessa maneira. Agora é só começar a montar o bloco. Então, aqui eu tenho as 4 partes dessa que eu acabei de fazer, as outras 4, né, que eu já tinha reservado. Está aqui o meu quadrado central, que
que no meu caso é esse floral aqui. Você, se quiser, pode também cortar do tecido que você escolher de fundo, também fica muito bom. Coloco aqui o meu quadrado central de 11,5 por 11,5 e no entorno desse quadrado, essas partes aqui aonde eu tenho o triângulo verde. Este triângulo verde é o que vai ficar em contato com esse quadrado central, de todos os lados, dessa maneira, certo? Agora, eu pego essas outras partes minhas aqui e este quadrado verde escuro, eles têm que ficar aqui no centro, o neutro para fora, tá? Dessa maneira aqui. Simples, não? Desse jeito que eu fiz aqui. Pronto. Agora é só costurar entre partes. De que jeito? Primeiro entre essas 3 peças, eu costuro aqui e aqui. Depois entre essas, ok? Depois entre essas. Aí depois eu vou passar uma costura aqui entre carreiras, aqui e aqui. Aqui está então o bloco já todo pronto, costurado. Mas eu quero que vocês notem um detalhe, que isso acontece com todo mundo. Eu não refilei. Tá vendo essa ponta aqui? Somente mais nessa lateral que deu essa diferençazinha. Esse pouquinho aqui eu não refilo. Por quê? Senão aqui, ó, eu vou entrar muito aqui. Depois, na hora de eu colocar a borda, porque eu ainda vou pregar a borda, as bordas, né, no entorno. Isso aqui vai ser uma capa de almofada. O que que acontece? Se eu refilo aqui, na hora que eu venho colocar a borda aqui, eu vou comer essa ponta aqui. Então, não, olha aqui. Eu vou só posicionar aqui, depois eu vou costurar as bordas e mostrar ele pronto. O que que eu faço? Eu vou começar a pregar as bordas assim, ó. Primeiro em uma lateral, depois na outra. Então, o que acontece? Eu vou começar por esse lado aqui, que deu essa diferençazinha. Eu coloco o meu tecido de borda aqui, ó, e alinho ele por aqui. Ah, mas Natália, embaixo tá faltando. Não tem problema, porque a máquina vai pegar em cima. Foi muito pouco que sobrou. Eu alinhei essa minha faixa, tá retinha? Tá. Eu venho, posiciono a máquina aqui, passo a minha costura. Na hora que eu virar, vai estar tudo ok. E essa ponta desse triângulo aqui não vai estar comida. Porque, gente, quando tem desenhos assim, a gente não pode comer essas pontinhas. Aqui está, então, preguei todas as faixas, ó, do jeito que eu expliquei para vocês, olha. Primeiro eu preguei deste lado, depois deste, depois aqui e depois aqui. Olha como deu tudo certo, nenhum biquinho foi comido, tá? É até bom que sobre um pouquinho, que fica bem melhor. Então, tá aqui, olha como ficou bonito. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção para vocês, que eu sempre gosto de comentar, inclusive isso tem um módulo no meu curso que eu falo apenas disso, de cores, combinação e jogo de cores, porque é um ponto que muitas pessoas têm dúvida, né? Vocês perceberam que eu poderia, se eu quisesse, e também nesse meu caso, se eu tivesse, eu ter colocado a borda desse verde mais escuro. Normalmente as bordas externas, ou seja, vamos supor que neste trabalho aqui eu tivesse colocado 2 bordas. Eu poderia ter colocado, em primeiro lugar, uma borda desse neutro, dando uma certa continuidade, dando um espaço aqui para o bloco, e depois a borda externa, que é a última borda, num tom mais escuro. A gente sempre coloca a borda mais externa no tom mais escuro. Para quê? Para dar destaque para o trabalho. Nesse meu caso, eu não tinha mais desse verde escuro. Eu coloquei esse tom
de verde médio, que ainda ficou muito bom. E aí eu não coloquei borda desse tecido neutro. Também ficou muito bacana, porque ficou tom sobre tom e ainda deu bastante destaque para o desenho do meu bloco. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa ficar presa. Ah, mas eu não tenho mais o do verde escuro. Olha aqui como eu fiz. Coloquei um tom médio e ainda deu muito certo. Se você quiser também, você poderia ter colocado apenas a borda do tecido de fundo. Como ele vai ser uma capa de almofada, ficaria só o desenho em destaque no centro do trabalho. Também dá muito certo. Então, sempre que você tiver que fazer bordas, faça um teste, coloca teu bloco lá em cima do tecido que você tem, das faixas que você tem para compor essa borda, se vai ser uma faixa, se vão ser duas ou mais até. Aqui eu usei faixas de 7,5 por 7,5 faixas com 7,5 de largura. Então este bloco ficou com 42 por 42. Espero vocês para o nosso próximo vídeo, que também vai estar muito bacana. Um beijo e bom patchwork!